Fala pessoal, chegamos a mais uma aula bem importante aí do nosso treinamento de Fundamentos da Gestão de Projetos. Estamos na aula 4.1 e o tema é Áreas de Conhecimento de um Projeto. Eu sei que eu já estava conversando com você nas últimas aulas sobre grupos de processos e o quanto isso era importante para a gente conseguir pegar aquele conhecimento de restrições de projeto e tornar ele um pouco mais prático, né? O que eu faço com o tempo? O que eu faço com custo, com recursos? Eu preciso iniciar isso, planejar, executar, monitorar e controlar e, por fim, fazer o encerramento dessas coisas, tá? Só que existe um conhecimento aí quase que um pré-requisito para a gente conseguir aprofundar esse papo de grupo de processos de maneira eficiente, que é o áreas de conhecimento. Também é um conceito definido lá no PMBOK sexta edição, tá? Você abrindo lá o guide, você vai encontrar isso, beleza? São 10 áreas de conhecimento, perdão, todas elas estão explícitas aí. A gente vai aprofundar um pouquinho em cada uma delas, explicando o que significa para que você tenha um entendimento bem solidificado. Você deve estar percebendo que existe uma similaridade, às vezes até realmente fica igual, né? Quando a gente fala sobre restrições e áreas de conhecimento. A exemplo, a gente já tinha falado de escopo. De certa forma, a gente já tinha falado sobre cronograma, né, que era o nosso tempo lá daquele modelo do Scope Triangle, né, o triângulo de escopo daquele livro, o Effective Project Management, oitava edição. A gente já tinha comentado sobre custo, qualidade, nós já tínhamos falado, recurso, nós já tínhamos falado, e riscos também nós já tínhamos falado. Entram aqui, então, alguns novos conceitos para vocês. Integração, stakeholders, aquisição, comunicação, por exemplo. Tá? Existe uma similaridade, mas isso é quase que uma visão diferente, beleza? Eu tinha comentado com você na hora que eu estava definindo restrição de projeto, que nada mais era do que uma forma de enxergar um projeto, era uma área de projeto, era uma perspectiva de projeto. Essas áreas de conhecimento nada mais são do que perspectivas de um projeto também. São as faces de um projeto, beleza? São coisas que eu tenho que olhar e que eu tenho que gerir para que o meu projeto tenha maior chance de ter sucesso na sua conclusão, beleza? E de ter um bom desenvolvimento. Partindo para essas definições, tá? O que significa integração, escopo, assim por diante. Embora talvez você, em alguns conceitos aí, já tenha, mais uma vez, esse pré-conceito do que estaria significando. Vamos lá. Integração, escopo, cronograma, custos e qualidade são minhas cinco primeiras áreas aí. Você percebe que eu estou colocando o número 4, o número 5, o número 6, o número 7 e no próximo slide eu estou indo do 9 ao 13? Por quê? Caso você pegue o PMBOK sexta edição, você vai notar que o capítulo que fala sobre integração, por exemplo, ele é o capítulo 4. O capítulo que fala sobre custos, ele é o capítulo 7. Então, eu já estou organizando aqui a sua cabeça para que você tenha condições de entrar no guia PMBOK de maneira mais inteligente para fazer uma consulta. Se você já teve contato com o PMBOK alguma vez, você talvez apresente algum trauma, né? Porque é um livro gigantesco, 600, 700 páginas, com muita informação, muito texto. Então, é difícil. Não é um livro para que você leia ele corrido, ou você leia ele por inteiro, na ordem que está ali. Ele é um livro para a gente consultar. Você precisa ter um conhecimento básico de projetos antes, e depois você pega o PMBOK para fazer algumas consultas, que na prática vai te ajudar muitíssimo. Mas se você pegar para ler de cara, você vai travar, não adianta. O PMBOK é para ser consultado. Então, por isso que eu estou passando para você aqui. Olha, integração é a área 4. Quando a gente estiver desdobrando os processos da integração, desdobrando os processos de cronograma, eu te convido a abrir o guia PMBOK e ir lá e consultar e olhar e dar uma leitura complementar, né, ao curso, para que o seu conhecimento ele se torne cada vez mais robusto, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Integração. Pessoal, integração nada mais é do que eu pegar as outras 9 áreas de conhecimento e combinar, unificar, gerenciá-las em conjunto. É como se fosse uma pequena cola
que une todas as outras áreas, que dá sentido a todas as outras áreas. Porque se eu gerencio, por exemplo, o cronograma separado dos meus custos, a minha qualidade separada dos meus recursos, dos meus stakeholders, essas coisas passam a não fazer muito sentido. Então, a integração vem justamente para fazer aquilo que o próprio nome diz, integrar as outras áreas, legal? Por isso que ela é apresentada logo num primeiro momento aí para você. Eu estou apresentando na ordem que está no guia, tá? Escopo. Pessoal, essa parte de escopo, essa área de escopo, ela diz respeito ao seguinte: garantir que o projeto inclua todo o trabalho, todo e qualquer trabalho necessário para concluir o projeto com êxito. Lembrando, o que é êxito? É eu conseguir atingir os objetivos que foram definidos para o projeto, entregar valor para o meu cliente, beleza? Não é porque eu estou tratando aqui do PMBOK 6ª edição e estou te passando uma visão de processos que a gente perdeu aquele foco em valor, tá? Eu ainda estou fazendo com você um ensinamento orientado ao valor, dessa visão um pouco mais moderna do gerenciamento. Falar sobre processos não inibe isso. Os processos são coisas que vão te ajudar a conseguir o valor, beleza? E não, a gente não está gerenciando o projeto para fazer processo, tá? A gente está fazendo o projeto utilizando para isso alguns processos, beleza? Vamos lá. Quando eu falo sobre cronograma, o que eu quero dizer? Eu falo sobre gerenciar a conclusão do projeto com relação ao tempo. Então, se eu estou atrasado, se não, quanto tempo eu tenho de folga, como é que o meu cronograma ele funciona em termos de intensidade ao longo desse projeto, beleza? Custos. Gerenciar os custos para que o projeto possa ser concluído dentro do orçamento aprovado. É muito comum, né, a gente sair do orçamento do projeto pagando mais pessoas, precisando pagar essas pessoas por mais tempo. Às vezes eu contava com um fornecedor e eu não tenho esse fornecedor, preciso pagar um fornecedor mais caro. Então, dosar o uso desse dinheiro, né, o uso desse recurso financeiro dentro do projeto é aquilo que essa área de conhecimento de custos vai estar tratando. Qualidade, gerenciar o atendimento dos requisitos e adequação de uso. Lembra que eu falei com você sobre adequação de uso? Se eu estou falando para você sobre um celular, tá? Um celular. Ele tem uma série de requisitos. Ele precisa ser do tamanho tal, ter tais funcionalidades, ter um design não sei o que, um sistema operacional de tal maneira. Mas ele também precisa ter uma adequação de uso, ou seja, como é que o meu usuário final, a pessoa pela qual eu fiz o desenho, né? A pessoa que eu fiz o desenho desse celular, quem vai estar utilizando esse celular lá na frente, como é que essa pessoa utiliza na prática? Como é que é o uso, como é que é a interação, beleza? Isso é uma adequação de uso. Então, eu preciso gerenciar o atingimento dos requisitos dessa adequação de uso a fim de superar, né, a fim de suprir as expectativas das minhas partes interessadas, que, na verdade, é uma outra área de conhecimento. É a última área de conhecimento, na verdade, né? A área 13. Partindo para a nossa área de conhecimento número 9. Identificar, adquirir e gerenciar os recursos necessários do projeto para fazer com que a sua conclusão seja bem-sucedida. Beleza? Se eu estou falando aqui de um recurso material, de um recurso humano, eu pego essas coisas e gerencio isso para que o meu projeto tenha uma melhor performance, um melhor desenvolvimento. Beleza? Comunicações. Garantir um bom recolhimento de informações e um bom uso dessas informações para que o projeto também se desenvolva da maneira correta. Legal? Não tem segredo, pessoal. O trabalho aqui de explicar essas áreas de conhecimento, às vezes ele é muito intuitivo, tá? Riscos. Identificar, analisar, monitorar e também responder aos riscos que são ofensores aí ao projeto. Lembrando que riscos podem ser positivos e negativos. Aquisições, nossa área de número 12. Comprar ou adquirir produtos ou serviços necessários para o projeto. Tem coisas que eu não consigo fazer com os meus recursos. Os recursos que eu detenho, eu preciso fazer a compra de algum serviço ou algum produto para poder complementar aquele trabalho de projeto, tá? Visando atingir novamente o resultado, a entrega de valor. Por fim, nossa última área dessas 10. O número 13 ele é apenas porque o PMBOK define assim, então já estou te preparando para poder consultar da melhor forma, lembrando. Identificar e gerenciar as partes interessadas, desenvolvendo estratégias para torná-las
pessoas engajadas, né? Partes engajadas. Lembra que um dos princípios do gerenciamento de projetos era que a gente engajasse com as partes interessadas do projeto, numa medida correta, né? Sem desperdiçar, no grau necessário ao longo do projeto. Então, todos esses conhecimentos, pessoal, que você está vendo aqui até agora, eles de certa forma se complementam. Os princípios se complementam com as áreas se complementam com as restrições se complementam com os grupos de processo. Estou tentando amarrar aqui contigo tudo aquilo que você já está conhecendo, beleza? Na prática, o que vai acontecer é isso aqui, tá? Cada área de conhecimento, que são essas linhas dessa minha tabela, eu sei que está pequeno. O objetivo não é fazer com que você enxergue isso daqui, tá? Não é fazer com que você enxergue. Apenas acompanhe o cursor, apenas acompanhe o meu mouse para que você entenda a explicação. Vamos lá. As minhas áreas de conhecimento, elas são essas minhas linhas, tá? Ao todo, se você parar para contar, existem 10, beleza? Os meus grupos de processo são as minhas colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Lembre-se. Iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Ou seja, meu caro, minha cara, para cada área de conhecimento que a gente tem, 10, existirá uma interseção com cada grupo de processo. Beleza? Pode ser que em determinada área eu não tenha essa conexão com o grupo de processo. Por exemplo, quando eu estou falando sobre essa parte do cronograma, que é a minha área 6, está aqui, não tem um grupo de processo de iniciação para essa área de cronograma. Mas não tem problema, tá? Nessa tabelinha, nessa pequena matrizinha aí, você consegue enxergar se existe ou se não existe. E aí, nas nossas próximas aulas, a gente vai aprofundar justamente nessa interação, tá? Como que, por exemplo, a área de riscos funciona? Na parte de iniciação, de planejamento, de execução, assim por diante. Ou o raciocínio contrário. Como que a minha área de planejamento funciona a partir de todas as 10 perspectivas do projeto, de todas as 10 áreas de conhecimento do projeto. Beleza? Esse conhecimento que vai vir nas próximas aulas, ele é ainda mais valioso, porque ele se torna mais complexo. Eu estou pegando uma coisa que você já aprendeu, pegando outra e estou juntando, beleza? Então, se você ainda não está seguro para avançar no treinamento, para ir para essas próximas aulas, tenha calma, revise aquilo que você já estudou, volte algumas aulas, se preciso for, coloque dúvidas aqui para a gente, que a gente responde, beleza? Lembrando, você não deve ler essa tabela por linha. Você deve ler essa tabela por coluna, porque é mais inteligente. Vamos lá. O que significa ler por coluna? Você vai ler que existem processos de iniciação na área de integração e na área de stakeholder. Você vai ler que no grupo de processos de planejamento existem processos de todas as áreas do conhecimento, todas as 10 áreas. Você vai ver que aqui na parte de execução existem processos ligados à integração, ligados à qualidade, ligados a recursos, ligados à comunicação, ligados a riscos, assim por diante, tá? O raciocínio tem que ser esse, beleza? Para que o seu entendimento ele fique mais correto. Por quê? Quando você lê por linha, as coisas fogem um pouco da prática, porque você não vai, meu caro, minha cara, gerenciar primeiro a integração, depois o escopo, depois o cronograma, para então partir para o custo, para então partir para a qualidade. Não. Você vai estar gerenciando essas coisas muitas das vezes quase que em paralelo, né? Uma logo sequenciada da outra. E quem te dá essa noção mais prática são os grupos de processo. Legal? Por isso que eu peço para que você leia essa tabela aqui, ó, primeiro por coluna. Beleza? Lembrando que isso também está contido, essa figura está contida lá no PMBOK 6ª edição. Legal? Pessoal, espero que todo mundo tenha entendido o que significam aí os meus grupos de processo, como é que isso interage com as áreas de conhecimento. Lá nas próximas aulas, como eu disse, a gente vai fazer essa aprofundada legal. Espero que tenham gostado. Críticas, comentários, sugestões, feedback. Aguardo vocês aí nos comentários do vídeo. Beleza? Tchau, tchau, pessoal.